Você já acordou no meio da noite com aquela vontade urgente de ir ao banheiro? Uma vez tudo bem, mas 2, 3, 4 vezes na mesma noite? Isso não é normal. E definitivamente não é algo que você precisa simplesmente aceitar como parte do envelhecimento. Sabia que mais de 50% dos brasileiros acima dos 40 anos sofrem com o que chamamos de noctúria, que é exatamente esse problema de acordar repetidamente durante a noite para urinar? E o pior, a grande maioria nunca busca solução porque acha que isso é inevitável. Não é. O sono fragmentado causado por isso vai muito além do simples cansaço no dia seguinte. Estudos publicados no Journal of Urology mostram que pessoas que acordam 3 ou mais vezes por noite para urinar têm risco significativamente maior de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2, depressão e até quedas graves, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. É um ciclo silencioso que destrói a saúde aos poucos. Mas aqui está a boa notícia. Na maioria dos casos, esse problema tem solução. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. O que está irritando sua bexiga sem você saber. O que comer, o que evitar e quais exercícios simples podem transformar completamente a sua noite e, consequentemente, a sua vida. Se você já perdeu as contas de quantas noites mal dormidas teve por causa disso, fica até o final, porque cada capítulo deste vídeo foi pensado especialmente para te devolver algo que você talvez nem lembre mais como é. Uma noite de sono completa e tranquila. E antes de começar, se este conteúdo faz sentido para alguém que você conhece, seja um familiar, um amigo ou o seu cônjuge, compartilha esse vídeo agora. Pode ser exatamente a informação que essa pessoa está precisando. Por que você acorda várias vezes à noite para urinar? Vamos começar pelo princípio, porque entender a raiz do problema é o primeiro passo para resolvê-lo de verdade. A noctúria, esse nome técnico para o hábito de acordar à noite para urinar, não é uma doença em si. Ela é um sinal. Um aviso que o seu corpo está dando de que algo no seu organismo não está funcionando como deveria. E ignorar esse sinal é um erro que pode custar caro. Existem basicamente 3 grandes grupos de causas para esse problema. O primeiro é a produção excessiva de urina durante a noite, chamada de poliúria noturna. O segundo é a capacidade reduzida da bexiga de armazenar urina. E o terceiro são os distúrbios do sono em si, que fazem com que qualquer pequena sensação de vontade acorde a pessoa, mesmo que o volume de urina seja pequeno. Agora, o que causa cada um desses grupos? A poliúria noturna, por exemplo, pode estar diretamente ligada ao consumo de líquidos nas horas erradas, ao uso de medicamentos diuréticos, à insuficiência cardíaca, à apneia do sono e até ao diabetes não controlado. Quando o nível de açúcar no sangue está alto, os rins trabalham em overdrive tentando eliminar esse excesso, e o resultado é urina em quantidade muito maior do que o normal. Já a bexiga hiperativa, que é quando o órgão contrai de forma involuntária mesmo sem estar cheio, é uma das causas mais comuns e menos reconhecidas. Essa condição afeta cerca de 17% da população adulta brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, e é mais frequente em mulheres após a menopausa e em homens com próstata aumentada. No caso dos homens, a próstata cresce naturalmente com a idade e começa a pressionar a uretra, dificultando o esvaziamento completo da bexiga. O resultado? A sensação de que precisa ir ao banheiro nunca some de verdade. Mas tem um detalhe que muita gente ignora completamente. A qualidade do sono influencia diretamente a frequência urinária noturna. Durante o sono profundo, o corpo libera um hormônio chamado vasopressina, ou hormônio antidiurético, que literalmente manda os rins produzirem menos urina durante a noite. Quando o sono é fragmentado ou superficial, a produção desse hormônio cai e os rins passam a trabalhar como se fosse dia. Ou seja, você acorda para urinar e, ao acordar, prejudica ainda mais a liberação da vasopressina. Um ciclo que se retroalimenta. E por que isso importa tanto para a sua saúde como um todo? Porque o sono é quando o seu corpo realiza os processos mais críticos de reparo celular,
regulação hormonal, consolidação da memória e fortalecimento do sistema imunológico. Cada noite mal dormida é uma noite em que esses processos ficam incompletos. Ao longo do tempo, isso se acumula e começa a aparecer como fadiga crônica, irritabilidade, dificuldade de concentração, ganho de peso e aumento do risco cardiovascular. Então, se você está acordando 2 ou mais vezes por noite para urinar com frequência, o seu corpo está pedindo atenção. Não amanhã. Agora. Temos que falar também dos alimentos e bebidas que irritam a bexiga sem você perceber. Se você já tentou beber menos água à noite achando que isso resolveria o problema, e mesmo assim continuou acordando, saiba que a questão vai muito além da quantidade de líquido que você consome. O tipo do que você come e bebe ao longo do dia inteiro tem um impacto direto e muitas vezes devastador sobre a sua bexiga. E a maioria das pessoas simplesmente não tem essa informação. Vamos começar pelo vilão mais óbvio, mas também o mais subestimado: a cafeína. O café, o chá preto, o chá verde, os refrigerantes à base de cola e as bebidas energéticas contêm cafeína em quantidades que atuam diretamente como diuréticos, ou seja, estimulam os rins a produzirem mais urina. Mas o problema vai além disso. A cafeína também irrita o músculo detrusor, que é o músculo responsável por contrair a bexiga, tornando-o mais sensível e reativo. O resultado é aquela sensação urgente e repentina de precisar urinar, mesmo quando a bexiga não está nem perto de cheia. Se você toma café à tarde ou à noite, está praticamente garantindo uma noite agitada. O álcool segue a mesma lógica, mas com um agravante. Além de ser diurético, ele inibe temporariamente a produção de vasopressina, aquele hormônio antidiurético que vimos no capítulo anterior. 1 ou 2 doses de vinho ou cerveja à noite podem aumentar a produção de urina em até 30% nas horas seguintes. Muita gente acha que uma taça de vinho ajuda a relaxar e dormir melhor. De fato, o álcool facilita o início do sono, mas fragmenta profundamente as fases mais profundas e restauradoras, além de encher a bexiga enquanto você tenta descansar. Agora vem a parte que costuma surpreender: os alimentos ácidos. Tomate e todos os seus derivados, como molho de tomate, extrato e ketchup, são altamente ácidos e irritam diretamente a parede interna da bexiga. O mesmo vale para frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi e maracujá. Não estamos falando de eliminar esses alimentos da sua vida, porque eles têm nutrientes importantes, mas consumi-los em excesso ou próximo ao horário de dormir pode ser o motivo pelo qual sua bexiga não te deixa em paz durante a noite. Os alimentos ultraprocessados e ricos em sódio merecem atenção especial. O excesso de sal no organismo faz com que o corpo retenha água durante o dia e a elimine em volume aumentado durante a noite, quando você finalmente deita e o sistema circulatório redistribui os líquidos acumulados. Salgadinhos, embutidos como salsicha, linguiça e presunto, temperos industrializados e sopas de pacote são fontes ocultas de sódio que comprometem diretamente a qualidade do seu sono. Outro culpado pouco conhecido são os adoçantes artificiais, presentes em refrigerantes diet, sucos industrializados light e até em alguns iogurtes. Substâncias como o aspartame e a sacarina demonstraram em estudos irritar a mucosa vesical em pessoas com bexiga sensível, agravando os sintomas da bexiga hiperativa. E o chocolate? Sim, infelizmente ele também entra nessa lista. O chocolate, especialmente o amargo, contém tanto cafeína quanto teobromina, outro composto estimulante que aumenta a produção de urina e a sensibilidade da bexiga. Aquele chocolate depois do jantar pode estar custando horas do seu sono. A boa notícia é que nenhuma dessas mudanças precisa ser drástica ou permanente. O primeiro passo é observar quais desses itens fazem parte da sua rotina noturna e começar a reduzi-los gradualmente. Muitos pacientes relatam melhora significativa já na primeira semana, apenas ajustando o consumo de cafeína e álcool após as 14 horas. Vamos aprofundar mais na sua saúde.
O papel dos rins e dos hormônios noturnos na produção excessiva de urina. Você já se perguntou por que algumas pessoas dormem a noite toda sem ir ao banheiro uma única vez, enquanto outras acordam 3, 4 vezes sem conseguir evitar? A diferença muitas vezes não está no tamanho da bexiga, nem na quantidade de água bebida. Está em algo muito mais profundo. A forma como o organismo regula a produção de urina durante o sono, e isso envolve diretamente os rins, os hormônios e o relógio biológico do seu corpo. Vamos começar pela vasopressina, o hormônio que já mencionamos brevemente antes, mas que merece uma explicação mais completa porque ele é absolutamente central nessa questão. A vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético ou ADH, é produzida pelo hipotálamo e liberada pela hipófise, duas estruturas do cérebro. A função dela é simples e fundamental: sinalizar para os rins que é hora de economizar água, reduzindo drasticamente o volume de urina produzido durante a noite. Em condições normais, a produção de vasopressina aumenta naturalmente ao anoitecer, atinge seu pico durante as primeiras horas de sono e mantém os rins em modo de economia até o amanhecer. É por isso que uma pessoa saudável consegue dormir 6, 7, 8 horas sem precisar urinar. Os rins literalmente diminuem o ritmo de produção de urina enquanto o corpo descansa. O problema é que esse sistema pode falhar, e ele falha com mais frequência do que imaginamos. Com o envelhecimento, a produção de vasopressina naturalmente diminui. Estudos mostram que a partir dos 50 anos, muitos adultos passam a produzir menos desse hormônio durante a noite, o que faz com que os rins continuem trabalhando em ritmo diurno mesmo enquanto a pessoa tenta dormir. É uma das razões pelas quais a noctúria se torna mais comum com a idade. Mas atenção, isso não significa que é inevitável. Outro fator hormonal que poucas pessoas associam ao problema é a aldosterona, um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que regula o equilíbrio de sódio e água no organismo. Quando os níveis de aldosterona estão desregulados, seja por estresse crônico, alimentação inadequada ou condições como a apneia do sono, o corpo perde a capacidade de reter sódio de forma eficiente, o que arrasta consigo grandes volumes de água para a urina. O resultado prático é uma produção noturna de urina significativamente aumentada, mesmo que a pessoa tenha bebido quantidades normais de líquido ao longo do dia. E por falar em apneia do sono, esse é um dos vínculos mais subestimados com a noctúria. Quando a respiração para repetidamente durante o sono, como acontece na apneia, o coração e os pulmões enviam sinais de alarme para o cérebro. Em resposta a essas microparadas respiratórias, o organismo libera um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, que tem exatamente o efeito oposto da vasopressina. Ele estimula os rins a produzirem mais urina. Estima-se que até 84% das pessoas com apneia do sono moderada a grave sofram de noctúria. Se você ronca muito, acorda com dor de cabeça ou sente um cansaço que não passa mesmo dormindo horas, vale investigar se a apneia pode estar por trás do seu problema. Os rins em si também merecem atenção. Com o avançar da idade, a capacidade de concentrar a urina diminui, o que significa que para eliminar a mesma quantidade de resíduos metabólicos, o organismo precisa usar um volume maior de água. Isso é especialmente relevante em pessoas com função renal levemente comprometida, algo extremamente comum e frequentemente não diagnosticado na população acima dos 50 anos. Além disso, condições como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, duas das doenças mais prevalentes no Brasil, afetam diretamente os rins e alteram o padrão de produção urinária. No diabetes, o excesso de glicose no sangue funciona como um diurético osmótico. Os rins tentam eliminar o açúcar pela urina e acabam arrastando grandes volumes de água junto. Na hipertensão, especialmente quando tratada com medicamentos diuréticos, o volume urinário noturno pode aumentar consideravelmente se os remédios forem tomados no período da tarde ou noite. Entender tudo isso é poderoso, porque mostra que o problema muitas vezes não está onde você imagina. A solução pode passar por investigar a apneia, revisar o horário dos medicamentos com o seu médico,
ou simplesmente cuidar melhor do equilíbrio hormonal através de hábitos que vamos explorar nos próximos capítulos. Quais os exercícios e técnicas simples para fortalecer a bexiga e recuperar o sono? Se alguém te dissesse que é possível reduzir significativamente as idas ao banheiro durante a noite, apenas com exercícios específicos, feitos em casa, sem nenhum equipamento e em menos de 10 minutos por dia, você acreditaria? Pois é exatamente isso que a ciência comprova. E o melhor de tudo é que os resultados começam a aparecer em poucas semanas de prática consistente. A base de tudo está no assoalho pélvico, um conjunto de músculos que formam uma espécie de rede de sustentação na parte inferior da pelve. Esses músculos são responsáveis por controlar a saída de urina, sustentar a bexiga, o útero nas mulheres e a próstata nos homens, e regular a pressão intraabdominal. Quando esse conjunto muscular está fraco ou descoordenado, a bexiga perde parte do seu suporte e se torna mais suscetível a contrações involuntárias, especialmente durante a noite, quando o tônus muscular geral do corpo naturalmente diminui. O exercício mais famoso e eficaz para fortalecer essa região é o exercício de Kegel, desenvolvido pelo ginecologista Arnold Kegel na década de 1940. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas faz errado. Vou te ensinar da forma correta agora. Para identificar os músculos do assoalho pélvico, imagine que você está tentando interromper o fluxo de urina no meio da micção, ou segurar a saída de gases. A contração que você sente nesse momento é exatamente o que precisa ser treinado. Importante, nunca pratique os exercícios enquanto está realmente urinando, pois isso pode causar disfunção ao longo do tempo. A técnica correta é a seguinte: deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Contraia os músculos do assoalho pélvico por 5 segundos, mantendo a respiração normal, sem contrair os glúteos, as coxas ou o abdômen. Depois, relaxe completamente por 5 segundos. Isso é uma repetição. Faça 10 repetições seguidas, 3 vezes ao dia, de preferência de manhã, à tarde e à noite. Com o tempo, avance para contrações de 10 segundos com 10 segundos de descanso. Estudos publicados no British Journal of Urology mostram que homens e mulheres que praticam os exercícios de Kegel de forma consistente por 6 a 8 semanas apresentam redução de até 70% nos episódios de urgência urinária. Mas os exercícios de Kegel são apenas uma parte da estratégia. Existe uma técnica comportamental chamada treinamento vesical, que é igualmente poderosa e funciona de forma complementar. A ideia é reeducar a bexiga a armazenar volumes maiores de urina e resistir às contrações prematuras. Funciona assim: durante o dia, quando sentir vontade de urinar, especialmente aquela vontade repentina e urgente, não vá imediatamente ao banheiro. Respire fundo, contraia o assoalho pélvico por alguns segundos e tente aguardar de 5 a 10 minutos antes de ir. Com o tempo, aumente gradualmente esse intervalo. O objetivo não é se machucar ou segurar além do razoável, mas sim treinar o sistema nervoso a não reagir de forma exagerada a cada pequeno sinal da bexiga. Outra técnica extremamente eficaz é a chamada supressão da urgência. Quando a vontade de urinar aparecer de forma repentina, em vez de correr para o banheiro, sente-se, se possível, respire lentamente pelo nariz e expire pela boca, e realize 3 a 5 contrações rápidas do assoalho pélvico. Esse processo envia um sinal inibidor para a bexiga através do nervo pudendo, literalmente dizendo ao músculo detrusor para relaxar e esperar. Com a prática, essa técnica se torna automática e extremamente eficaz. Para as pessoas com sobrepeso, é importante mencionar que o excesso de peso abdominal aumenta a pressão sobre a bexiga de forma constante, contribuindo para as contrações involuntárias. Exercícios de baixo impacto como caminhada, natação e pilates, além de ajudarem no controle do peso, fortalecem o núcleo do corpo e reduzem essa pressão, trazendo benefícios diretos para a função vesical. Por fim, uma dica que parece simples, mas faz diferença real.
Eleve a cabeceira da cama em cerca de 10 a 15 centímetros. Essa posição leve favorece a redistribuição dos líquidos que ficaram acumulados nas pernas e no abdômen durante o dia para a corrente sanguínea, processo que acontece quando você deita. Ao elevar levemente a cabeceira, você facilita a eliminação desses líquidos pelo organismo ao longo da tarde, antes de dormir, reduzindo o volume que seria processado durante a noite. Também devemos falar sobre o que comer e evitar para acalmar a bexiga e dormir a noite toda. A alimentação é uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis que você tem para controlar a noctúria, e ao mesmo tempo é uma das mais negligenciadas. A maioria das pessoas foca apenas enquanto bebe, quando na verdade o que come ao longo do dia tem um impacto igualmente significativo sobre o comportamento da bexiga durante a noite. Vamos organizar isso de forma prática e clara para que você possa aplicar imediatamente. Começando pelo que deve entrar no seu prato com mais frequência. O magnésio é um mineral que merece destaque especial aqui. Ele atua diretamente no relaxamento da musculatura lisa, que é exatamente o tipo de músculo que forma a parede da bexiga. Níveis adequados de magnésio no organismo ajudam a reduzir as contrações involuntárias do músculo detrusor, aquele responsável pelo esvaziamento da bexiga. Pesquisas publicadas no Medical Hypothesis mostraram que mulheres com deficiência de magnésio apresentavam frequência urinária noturna significativamente maior do que aquelas com níveis adequados. As principais fontes alimentares de magnésio são sementes de abóbora, amêndoas, castanha do Pará, folhas verde escuras como espinafre e couve, banana e aveia. Incluir pelo menos 2 ou 3 dessas fontes na alimentação diária já faz diferença perceptível. A vitamina D é outro nutriente fundamental, que a maioria dos brasileiros desconhece como aliado da saúde vesical. Ela participa da regulação da função muscular e neurológica, incluindo os músculos do assoalho pélvico e da bexiga. Estudos mostram que pessoas com deficiência de vitamina D têm risco até 77% maior de desenvolver sintomas de bexiga hiperativa. As principais fontes são peixes gordurosos como sardinha, salmão e atum, gema de ovo e, claro, a exposição solar moderada que no Brasil temos de sobra. Vale a pena pedir ao seu médico um exame para verificar seus níveis. Os alimentos ricos em fibras também têm papel importante nessa equação, mas de um jeito que surpreende muita gente. A constipação intestinal, ou prisão de ventre, aumenta a pressão sobre a bexiga de forma direta, pois o intestino cheio comprime fisicamente o órgão e reduz sua capacidade de armazenar urina. Uma alimentação rica em fibras, provenientes de frutas com casca, legumes, verduras e grãos integrais, mantém o intestino funcionando bem e alivia essa pressão, dando mais espaço e liberdade para a bexiga trabalhar corretamente. Agora vamos falar da hidratação, porque esse é um ponto que gera muita confusão. Muitas pessoas, na tentativa de acordar menos à noite, simplesmente param de beber água a partir das 18 horas. Isso é um erro. A desidratação concentra a urina, tornando-a mais ácida e irritante para a parede da bexiga, o que paradoxalmente aumenta a urgência e a frequência urinária. A estratégia correta não é beber menos, é distribuir melhor. Concentre a maior parte da sua ingestão de líquidos entre o período da manhã e o início da tarde. A partir das 17 ou 18 horas, reduza gradualmente o consumo, limitando-se a pequenos goles quando sentir necessidade real. Isso garante hidratação adequada ao longo do dia, sem sobrecarregar a bexiga durante a noite. A abóbora, especialmente o extrato de suas sementes, tem sido estudada como um aliado natural para a saúde vesical. Um estudo japonês publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine demonstrou que o extrato de semente de abóbora reduziu significativamente os episódios de noctúria em participantes após 6 semanas de uso. O zinco presente nessas sementes também é especialmente benéfico para os homens, pois contribui para a saúde da próstata, reduzindo o crescimento excessivo que pressiona a bexiga. Outro alimento que merece destaque é o gengibre.
Além das suas conhecidas propriedades anti-inflamatórias, o gengibre tem demonstrado efeito inibitório sobre as contrações espontâneas da bexiga em estudos laboratoriais. Um chá de gengibre morno, tomado no final da tarde, pode ser um aliado surpreendente para quem sofre de bexiga hiperativa. Em contrapartida, alguns alimentos que parecem inofensivos precisam ser consumidos com moderação, especialmente à noite. A melancia e o pepino, por exemplo, têm altíssimo teor de água e efeito diurético natural. Consumidos no jantar ou como lanche noturno, aumentam consideravelmente a carga de trabalho dos rins nas horas seguintes. O mesmo vale para sopas e caldos em grandes volumes, muito comuns no inverno. Não há problema em consumi-los, mas prefira fazê-lo no almoço ou no início da tarde. O jantar ideal para quem sofre de noctúria deve ser leve, com baixo teor de sódio, sem alimentos ácidos, sem cafeína e sem álcool. Uma boa combinação seria proteína magra, como frango, peixe ou ovos, acompanhada de vegetais cozidos e uma fonte de carboidrato integral em porção moderada. Esse tipo de refeição sacia sem inflamar a bexiga e favorece a produção de serotonina, que é precursora da melatonina, o hormônio do sono. Por último, vale mencionar o horário do jantar. Comer muito tarde, especialmente após as 21 horas, mantém o sistema digestivo ativo durante as primeiras horas de sono, aumenta a produção de ácido estomacal e, indiretamente, eleva a pressão sobre a bexiga. Tente jantar pelo menos 2 horas antes de se deitar. Esse simples ajuste já é suficiente para melhorar a qualidade do sono de muitas pessoas. Tudo o que conversamos até aqui, os ajustes na alimentação, os exercícios, as técnicas de treinamento vesical, são estratégias poderosas e comprovadas que resolvem a noctúria na grande maioria dos casos. Mas existe uma parcela importante de pessoas para quem essas mudanças, por mais consistentes que sejam, não serão suficientes sozinhas. E reconhecer quando buscar ajuda médica não é fraqueza, é inteligência. O primeiro sinal que nunca deve ser ignorado é a presença de sangue na urina. Mesmo que seja apenas uma vez, mesmo que seja uma quantidade pequena, e mesmo que não venha acompanhada de dor. A hematúria, nome técnico para sangue na urina, pode indicar desde uma infecção urinária simples até condições mais sérias como cálculos renais, pólipos na bexiga ou, em casos mais graves, tumores no trato urinário. No Brasil, o câncer de bexiga é o 5º tipo mais comum entre os homens, e o diagnóstico precoce muda completamente o prognóstico. Não espere o sinal aparecer uma segunda vez para agir. A dor ou ardência ao urinar é outro sinal que merece atenção imediata. Quando acompanhada de urgência frequente, febre ou dor lombar, pode indicar uma infecção urinária que, se não tratada adequadamente, pode evoluir para uma pielonefrite, que é a infecção dos próprios rins. Infecções urinárias de repetição, especialmente em mulheres, também podem sinalizar alterações anatômicas ou hormonais que precisam de avaliação especializada. Nos homens acima dos 50 anos, a dificuldade para iniciar a micção, o jato urinário fraco ou intermitente, a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente e o aumento progressivo da frequência noturna são sinais clássicos de hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata. Embora seja uma condição benigna na maioria dos casos, ela pode evoluir para retenção urinária aguda, uma situação de emergência médica extremamente dolorosa, além de aumentar o risco de infecções e danos renais se não for tratada. O urologista dispõe hoje de tratamentos modernos, medicamentosos e cirúrgicos minimamente invasivos, com excelentes resultados. Para as mulheres, a incontinência urinária de esforço, aquela perda involuntária de urina ao tossir, espirrar, rir ou praticar atividade física, merece avaliação ginecológica ou uroginecológica. Muitas mulheres normalizam esse sintoma após a gravidez ou a menopausa, achando que é simplesmente uma consequência inevitável dessas fases da vida. Não é. Existem tratamentos eficazes que vão desde fisioterapia especializada do assoalho pélvico
até procedimentos minimamente invasivos que devolvem a qualidade de vida por completo. A noctúria que aparece de forma súbita, sem uma causa aparente de mudança nos hábitos, também é um sinal que pede investigação. Quando o problema se instala rapidamente e com intensidade, pode estar relacionado ao surgimento ou agravamento de condições sistêmicas como insuficiência cardíaca, diabetes recém-diagnosticado, doença renal crônica ou distúrbios neurológicos. Todas essas condições têm a noctúria como um dos sintomas precoces, e identificá-las cedo faz toda a diferença no tratamento. O diagnóstico de apneia do sono, que mencionamos no capítulo sobre hormônios, também exige avaliação médica formal através de um exame chamado polissonografia. Se você ronca intensamente, para de respirar durante o sono, segundo relatos de quem dorme ao seu lado, acorda com dor de cabeça, boca seca ou sensação de cansaço, mesmo após horas dormidas, a investigação da apneia deve ser prioritária. O tratamento com o aparelho CPAP, que mantém as vias aéreas abertas durante o sono, resolve a noctúria associada à apneia em uma porcentagem expressiva dos pacientes, muitas vezes sem necessidade de nenhuma outra intervenção. Por fim, vale mencionar a influência dos medicamentos. Diuréticos, antidepressivos, antipsicóticos, alguns antihipertensivos e até suplementos de vitamina C em doses elevadas podem contribuir para a noctúria. Se você iniciou algum medicamento novo e logo depois percebeu piora na frequência urinária noturna, converse com o médico responsável. Muitas vezes, ajustar o horário da tomada do remédio ou substituir por outra classe resolve o problema sem comprometer o tratamento da condição de base. Buscar um urologista, um ginecologista ou um clínico geral de confiança não é o último recurso. É um passo de autocuidado que pode te poupar anos de noites mal dormidas e prevenir complicações sérias. Leve para a consulta um diário miccional, que é um registro simples de quantas vezes você urina por dia e por noite, do volume aproximado e de qualquer sintoma associado. Esse documento é extremamente valioso para o médico e acelera muito o diagnóstico. Chegamos ao final deste vídeo. E se você acompanhou tudo até aqui, já tem em mãos um conjunto de informações que a maioria das pessoas simplesmente nunca vai ter acesso. Vamos fazer um resumo rápido do que aprendemos juntos. Acordar várias vezes à noite para urinar não é normal, não é inevitável e não precisa fazer parte da sua rotina. A noctúria tem causas identificáveis e, na grande maioria dos casos, soluções práticas e acessíveis. Vimos que o problema pode ter origem na produção excessiva de urina durante a noite, na bexiga hiperativa, nos distúrbios hormonais como a queda na vasopressina, na apneia do sono, em condições como diabetes e hipertensão, e até nos alimentos e bebidas que você consome sem suspeitar. As estratégias que funcionam incluem eliminar cafeína e álcool especialmente após as 14 horas, reduzir alimentos ácidos e com alto teor de sódio no jantar, distribuir melhor a ingestão de líquidos ao longo do dia, praticar os exercícios de Kegel de forma correta e consistente, aplicar as técnicas de treinamento vesical e supressão da urgência, incluir fontes de magnésio e vitamina D na alimentação, jantar de forma leve e pelo menos 2 horas antes de dormir, e buscar avaliação médica sempre que surgirem sinais de alerta. A mudança começa com uma decisão. Escolha 1 ou 2 ajustes que você aprendeu hoje e comece esta semana. Não precisa transformar tudo de uma vez. Pequenas mudanças consistentes produzem resultados reais e duradouros. Uma última coisa: o seu sono é sagrado. Ele é o momento em que o seu corpo se repara, o seu cérebro se organiza e o seu sistema imunológico se fortalece. Proteger essa janela de descanso é uma das decisões mais importantes que você pode tomar pela sua saúde e pela sua qualidade de vida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora, porque ele ajuda muito o canal a crescer e a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. Conta nos comentários quantas vezes você acorda por noite e se vai experimentar alguma das dicas que vimos hoje. Adoro ler cada resposta de vocês. E se você conhece alguém que sofre com esse problema,
Seja um familiar, um amigo próximo ou o seu cônjuge, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora mesmo. Pode ser a informação que vai transformar as noites dela. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.